Bom dia, Mato Grosso. Hoje nossa pauta é milho. Nós estamos numa lavoura de milho, onde ele já está praticamente no momento de colheita. E nós vamos falar hoje no programa sobre a comercialização do milho na Bolsa de Chicago, a comercialização na Bolsa Mercantil e Futuro e no mercado físico aqui em Mato Grosso. Vamos comentar também como está o andamento dessa colheita do milho safrinha ou de segunda safra aqui no estado, além de outras informações importantes da comercialização e exportação do milho brasileiro, especialmente o milho produzido aqui no estado. Conforme informações do noticiário internacional, as cotações do milho passam por correções técnicas depois das recentes valorizações. Segundo o analista de mercado Bryce Knorr, do site Farm Futures, os futuros dos grãos foram mais baixos na manhã de ontem, atingindo uma realização de lucros após previsões climáticas indicarem um clima um pouco mais frio e úmido para as próximas 2 semanas. Ontem, até por volta das 12 horas de Brasília, os futuros do milho negociados na Bolsa de Chicago ampliavam as perdas. As principais posições da commodity registravam desvalorizações entre 10 a 12,75 pontos. O vencimento para julho de 2016 era cotado a $4,26 de dólar por bushel, e o para março de 2017 a $4,41 por bushel. Existe no momento uma grande expectativa mundial sobre a comercialização do milho no mercado mundial, no mercado interno e até no mercado regional, que nesse momento de colheita do milho de segunda safra enfrenta alta demanda em decorrência da provável escassez do cereal no mercado. Nos últimos dias, os mapas climáticos nos Estados Unidos têm sido o foco do mercado. Até a semana anterior, em torno de 75% das lavouras de milho apresentavam boas ou excelentes condições. 21% das plantações estão em situação regular e 4% em condições ruins ou muito ruins, conforme os dados reportados pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O órgão atualiza as informações no final da tarde de hoje. Voltando à explanação de Bryce Knorr, no relatório de ontem, segunda-feira, podíamos ver uma queda no percentual de lavouras classificadas em boas ou excelentes condições ao redor de 3%. Este cenário seria decorrente do calor em algumas regiões. Os investidores estão muito atentos ao clima, já que em meados de julho, algumas lavouras do cereal já entram em fase de polinização, uma das mais importantes e decisivas para a produtividade. Conforme já comentamos aqui no Agrobusiness, em alguns programas anteriores, a expectativa não é muito boa, já que no continente sul-americano constatou-se que haverá quebra na produção do milho no Brasil e na Argentina. E nesse momento, há relatos e previsões de falta de chuva e clima muito seco e calor no continente norte-americano. Nós vamos fazer uma pausa para os comerciais, mas não saia daí que eu já volto. Estamos de volta com o programa Agrobusiness. Ainda continuam também influenciando a comercialização do milho as informações do mercado financeiro. E conforme ainda destaca o consultor Bryce Knorr, temos a desaceleração do dólar, o bom humor dos outros mercados e os investidores comprando mais ações e petróleo e, além disso, a incerteza sobre a permanência ou não do Reino Unido na zona do euro, o que contribui para a pressão sobre os preços. Na sessão de ontem, também na Bolsa Mercantil e Futuro Bovespa, também trabalhava em negativo para os preços do milho. As principais posições do cereal
registravam perdas entre 1,48% e 2,28%. Por volta das 12 horas de Brasília, o vencimento para julho desse ano era cotado a R$ 44,95 por saca, enquanto o vencimento para setembro, que é a referência para o milho de segunda safra brasileiro, era negociado a R$ 42,07 por saca. Além das perdas em Chicago, a Bolsa Brasileira também é pressionada pela queda no dólar. Perto das 12 horas, horário de Brasília, a moeda norte-americana era cotada no Brasil a R$ 3,38, com perda de 1,8%, segundo o site G1. Os investidores permanecem atentos ao cenário externo diante da perspectiva menor de uma eventual saída do Reino Unido da União Europeia. Por outro lado, o avanço da colheita em muitas regiões também tem pressionado as cotações do cereal. Esse é um movimento natural e já havia sido alertado pelos analistas de mercado em meio à evolução dos trabalhos nos campos. A perspectiva é que os valores se acomodem em patamares mais baixos em decorrência do aumento de oferta. Mas conforme temos acompanhado a movimentação comercial do milho no Brasil e no exterior, a se confirmar as expectativas dos analistas, deverá acontecer um aumento dos negócios e pouca oferta para o segundo semestre desse ano. Até porque já é visível a preocupação dos criadores de aves e suínos em busca de solução para a falta do grão no mercado nacional. Segundo o conteúdo do Valor Econômico, os preços elevados do milho no mercado doméstico estão mudando o planejamento de frigoríficos de aves e suínos e grandes tradings. A escassez do cereal, fruto da quebra da safra brasileira e principalmente do forte ritmo dos embarques, deu início a um movimento de cancelamento de contratos de exportação. Na ponta do lápis, já compensa pagar as multas embutidas no cancelamento dos contratos e vender o grão no país. De acordo com fontes do alto escalão de grandes tradings de grãos com atuação no país, ainda é cedo para saber a dimensão do movimento, mas, na opinião de um desses executivos, porém, chamados de washouts, cancelamento de contratos, poderão chegar a 20% ou 30% do total de milho que já estava contratado para exportação. Nós vamos fazer mais uma pausa para os comerciais, mas não saia daí que eu já volto. Estamos de volta com o programa Agrobusiness. Na verdade, o momento é de muita apreensão e, como eu sempre digo, cautela e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. E o que mais observamos ao acompanhar as movimentações comerciais das commodities agrícolas, e nesse caso o milho, tanto para quem tem para oferecer como quem precisa comprar, há que ter muito cuidado para não perder o momento exato de fechar o melhor negócio. Em momentos de escassez, como o que se vislumbra, ainda mais para uma commodity fundamental para a alimentação humana e animal, é preciso, sim, muita cautela. Muito obrigado pela audiência e até amanhã às 6h45 com mais uma edição do único programa diário sobre agronegócios e logística, só aqui na Band Mato Grosso. Põe em marcha, Brasil!